Mas, primeiramente, Edu, muito obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante, necessário, porque a diversidade ela é mesmo o futuro da nossa raça e é muito bom fazer parte desse movimento de evolução com vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Gabriel. Obrigada. Obrigado. Valeu, Obrigada. Gabi. Imagina. Lembrando que hoje é o nosso primeiro papo sobre diversidade e inclusão, e eu peço que todos que puderem, por favor, deixem suas câmeras abertas para a gente poder interagir um pouquinho, e até porque esse papo vai também para o meu canal do YouTube, que vai ser lançado agora em abril, sobre diversidade, vida fora do Brasil e alguns temas polêmicos como masculinidade frágil, racismo estrutural, entre outros. Que galera bonita! Olha o João aí. E aí, João? Fala, garotão. Tudo bom? Tudo certo? Beleza. Sucesso pra você, garoto. Tá Muito arrebentando aí. obrigado. Obrigadão. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é diversidade como definição e como ação, utilizando de exemplos de quebra de paradigmas e da minha história para poder facilitar um pouco o entendimento de todos vocês. E a gente vai tocar em alguns pontos que talvez causem um pouco de estranhamento com as pessoas, mas abram suas mentes e seus corações que vai ser muito legal, beleza? Beleza. E agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Antes de a gente começar o papo de hoje, só uma informação super importante, é que essa é a primeira vez que eu faço essa apresentação em português e eu me tornei aquilo que eu mais temia, aquela galera escrota que mora fora do Brasil só há alguns anos e fala que esqueceu as palavras em português. Então, muito prazer. Tá Porque aqui eu vivo... começando. porque aqui eu vivo inglês, estudo holandês e trabalho numa empresa espanhola, ou seja, uma salada. É bom. Quase nunca falo português, mas então caso eu engasgue e gagueje, aí vocês já sabem o motivo. Mas bora começar o nosso papo sobre diversidade. Primeiramente, o meu nome é Luiz Gustavo, para quem não me conhece, eu tenho 29 anos, sou libriano do dia 29 de setembro, filho da dona Márcia, o pastor Luiz Paulo. Eu sou santista, mas eu fui em Santos mesmo só para nascer, porque eu sou natural do Guarujá, que é uma cidade que fica no litoral de São Paulo, especificamente de Vicente de Carvalho, famoso Itapema, mas atualmente eu moro na Holanda, na cidade de Utrecht, que é uma cidade universitária, vizinha de Amsterdã, que é o ponto de referência quando se fala de Holanda, né? Não tem jeito. E aqui eu trabalho como embaixador da diversidade para uma marca de fashion europeia. E, para começar, eu quero pedir para que todos vocês agora fechem os olhos, por favor, e repitam comigo essas 3 frases. Eu respeito as diferenças. Eu respeito as diferenças. Eu amo a diversidade. Eu amo a diversidade. Eu sou um ser humano melhor. Eu sou um ser humano melhor. Agora, abram os olhos devagar. E já estão se sentindo um ser humano melhor? Não, né? Porque não é assim que funciona, não. Seria o meu sonho que você faça assim, gente, mas o exercício da diversidade, ele só acontece com a informação, a conscientização e a tentativa. Infelizmente, ele não é o mantra. Claro que se vocês quiserem fazer mantra, com certeza vai ter um efeito positivo na vida de vocês, e eu particularmente acredito muito no poder das palavras, mas isso é papo para outro dia. Hoje, nós vamos falar da importância da diversidade. A diversidade, ela nos acompanha desde a criação do mundo. Ela nasce junto com a vida. Mas só se tornou oficialmente pauta no Brasil lá nos anos 70, nos Estados Unidos, depois de várias revoluções, como a segunda onda do feminismo e a luta contra o racismo e a LGBTfobia. Ela nasce da luta das minorias contra a segregação. E só iniciou no Brasil nos anos 90, ou seja, praticamente uma geração de atraso, e por isso nós podemos dizer que o Brasil é um bebê nesse assunto. E a intenção desse primeiro papo é te fazer entender o que é a diversidade como definição e como ação, e o impacto dela, e também te fazer pensar um pouco fora da caixa, ativar a empatia e te fazer enxergar um pouco além da sua bolha, porque nós não podemos ver, mas todos nós vivemos inseridos em bolhas, sejam elas étnicas, sociais, profissionais, culturais, entre outras. Isso acaba nos impedindo, muitas vezes,
de exercer a diversidade, que parece muito simples na teoria, mas que na prática requer muita força de vontade. E ao decorrer do nosso papo, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que vem na tua cabeça quando eu falo a palavra diversidade? Du, escolhe 3 pessoas para poderem me responder isso, por favor. Agora sim, chegou a hora. Agora que eu brilho. Vou falar com a Gabiose. Eu falei inclusão. Eu acho que na minha cabeça vem inclusão. Inclusão, perfeito. Fala. Mais uma pessoa, mais 2 pessoas. Natália Schwartz. Na minha opinião, quando a gente fala em diversidade, eu penso muito na pluralidade, né, dos seres humanos e que se relacionam e o respeito dessa pluralidade. Então, a palavra é respeito. É. Perfeito, obrigado. E o Lucas. Fala aí, Lucão. Qual, Lucas? Essa é a pergunta. É tu, rapaz, é tu. Ah, sou eu mesmo? Tá bom. Tá bom. O que é diversidade para você, Lucas? Em uma palavra. Em uma palavra, eu acho que diversidade é respeito, tá? Já foi a gente tem inclusão, várias- já foi respeito. Fala outra palavra, por favor. Ih, falar outra palavra? Diversidade, respeito. Pior que eu acredito que é inclusão e respeito, cara. Pode ser qualquer Eu coisa. acho que isso é o que todo mundo merece, assim, a nível básico, saca? Esse Ok, deveria alguém ser tem o mais mínimo pra alguma- todo mundo. Alguém tem mais alguma resposta sobre o que é diversidade? Quando eu penso em diversidade, eu penso em mistura. Uma variedade. Mistura, legal. Legal. Empatia, talvez. Sim, perfeito. Muito legal as definições. Todos estão corretos. Muito obrigado. Em algumas das palestras que eu fiz, algumas pessoas respondem travesti, gay, sempre acaba sendo associado a esse tipo de coisa, e também isso que vocês disseram hoje. Mas a diversidade, como definição, é a qualidade de tudo o que é diferente, variado e diverso. Ela abrange homem, mulher, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, e até quem gosta de café com açúcar e sem açúcar, que é a diversidade de opiniões. Lembrando que discurso de ódio não é considerado opinião em diversidade, ok? Mas a diversidade, ela prega a individualidade de cada ser, incentiva o respeito e celebra as diferenças. E aqui nesse slide, eu vou citar para vocês as 3 principais características da diversidade, segundo o último relatório da McKinsey desse ano, que é a diversidade étnica, a cultural e a biológica. E eu vou explicar cada uma para vocês, tentando exemplificar um pouquinho. A diversidade étnica é a que podemos classificar como a racial, é aquela que a gente consegue identificar logo de cara. Eu, como negro, por exemplo, se eu encontro um japonês, tá claro que nós somos diferentes, animais diferentes, a nossa cor, ela é outra, nosso cabelo é outro, traços, e esse tipo de diversidade é bem fácil de identificar, de entender. Já a diversidade cultural é a que nos diferencia como parte de um grupo. Por exemplo, a minha cultura é de brasileiro, no conceito costumes, comida, clima, política democrata, o idioma é português, a galera é miscigenada, samba, carnaval, e geralmente brasileiro fala muito, gosta de tocar, tem bastante fé em Deus, independente da religião. Mas aí eu mudei para Holanda, que tem cultura e costumes totalmente diferentes. Começando que aqui tem rei e ministros, aqui a gente não tem presidente. O idioma daqui é outro, todo mundo fala holandês e inglês, ninguém fala português. Devido ao clima frio, as pessoas também são mais frias. E a maioria das pessoas são brancas, altas e loiras. Eles não gostam muito de contato físico também, e são mais sérios. E a alimentação também é totalmente diferente. Então, só para vocês entenderem melhor o drama, que o feijão é vendido em pote de doce de leite, sabe? Aqueles potes de vidro? Que o feijão vem assim. E a galera não é tão religiosa. Tanto que várias igrejas aqui funcionam como museus, bibliotecas e até bares.
só para vocês entenderem como muda de um lugar para o outro culturalmente, sabe? O que é religião para a gente no Brasil, aqui é totalmente diferente. Uma vez eu fui numa igreja tomar uma cerveja, vocês acreditam? Fui lá, tomei cerveja com Jesus de braços abertos e a Maria do outro lado. Então, para algumas pessoas que minha mãe, quando veio para cá, por exemplo, ela achou falta de respeito. Ela não quis ficar no lugar. Mas para vocês verem como muda culturalmente, para as pessoas aqui, isso é normal. Para o brasileiro já não é normal. Então, essa é que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo, é a diversidade cultural, que ela é muito ampla e varia de região para região. E vai de nós entendermos e respeitarmos a cultura de todos. E a diversidade biológica, que é tudo que nos separa como indivíduos, como seres independentes. Por exemplo, se eu tivesse um irmão gêmeo, ele seria exatamente como eu? Não, não seria. Talvez fisicamente, etnicamente, culturalmente, mas biologicamente não. Nós seríamos duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes, corpos diferentes, estilos de vida, preferências sexuais, tudo diferente, outra pessoa. E depois desses exemplos, fica um pouco mais fácil de entender o quão profundo é o exercício da diversidade. E agora falando um pouco da diversidade no Brasil, o país que é tão abençoado, mas que historicamente a gente nega os nossos preconceitos. Desde a época da colonização, quando nós aprendemos que nós somos descobertos, como na verdade nós somos invadidos, um país que nasce da diversidade, da mistura do europeu com o índio, do escravo com o senhor, e é considerado o país mais miscigenado do mundo inteiro. O Brasil já tem por volta de 3 décadas a pauta da diversidade, mas ainda continua com muita dificuldade de desenvolver o tema, principalmente porque nós não temos nenhum incentivo do governo e apoio também. Mas o ponto positivo é que as pesquisas atuais mostram que 97% das empresas brasileiras querem incluir a diversidade como pauta para 2021, mas somente 28% realmente iniciaram os trabalhos esse ano. E eu estou muito feliz de verdade por estar aqui com vocês hoje, fazendo parte desses 28%. Isso é realmente muito bom. Em São Paulo, a gente consegue ver com bastante clareza essa miscigenação. Andando pela Paulista, a gente vê principalmente a questão social. E é muito louco pensar que a diversidade, muitas vezes, ela incomoda muito mais que a desigualdade. Porque com a desigualdade, a gente já está acostumado, né? Já convive com ela. Mas a diversidade, ela é nova, ela é diferente. Então, ela acaba causando um pouco de desconforto. E o que causa desconforto, a gente nunca se aproxima, a gente afasta. Mas por que com todo esse tempo que a gente tem de diversidade, ainda somos um país com tanta dificuldade de enxergar e valorizar? É porque nós somos maus? Não é porque nós somos maus, é porque nós somos desinformados. Nos falta a informação de parar, de esperar pelo governo ou qualquer tipo de iniciativa e, enfim, agir. Mas é para isso que a gente está aqui hoje, para bater esse papo, para acelerar o processo de evolução da nossa raça e, consequentemente, também do nosso país. E agora eu convido todos vocês a fazerem comigo uma quebra de paradigma. E isso vai ajudar muito no exercício da diversidade. Paradigmas são vários padrões e opiniões que, quando você quebra, eles te fazem enxergar uma mesma situação, mas de maneira completamente diferente, que te fazem repensar alguns velhos hábitos e te pensar fora da tua bolha. E não adianta, todos nós somos repletos de paradigmas. Só quem está livre disso são as crianças. Até que nós, os adultos, com os nossos bons e maus exemplos, diretos ou indiretos, contaminamos as novas gerações. Esse paradigma que eu vou citar agora, eu tirei do livro do Stephen Covey, 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Inclusive, eu recomendo bastante esse livro para quem gosta de ler. Esse livro abriu meus olhos para vários comportamentos errados que eu tinha, é realmente muito bom. Sempre que eu posso, eu indico para todo mundo que gosta de ler. E agora, eu vou usar um exemplo de paradigma que eu aprendi com esse livro. Bora! Todos agora imaginem que vocês estão sentados num trem. Então, entra um pai com 3 crianças, e essas crianças começam a tocar o terror no trem. E aí você olha e o pai está lá, parece não se importar, fica lá parado, olhando para o nada. E aí você logo pensa, falando de padrão de pensamento, tá?
Você pensa assim, nossa, que pai negligente, que péssimo pai, que homem egoísta, não tá nem aí para nada, que folgado, entre outras coisas. Isso o seu subconsciente falando, tá? O seu cérebro foi lá sozinho e mandou essa mensagem para você. E você, com base nessa mensagem cerebral inconsciente, você começa a formular opiniões sobre o homem, sem sequer conhecer ele. Os famosos julgamentos. E então, depois de algumas estações, você não se controla, as crianças continuam fazendo barulho, pulando em tudo, e aí você não se controla, vai até o homem cheio de razão e diz: Oi, não é possível que você não percebeu que seus filhos estão incomodando todo mundo aqui no trem. Tem como você fazer alguma coisa? Nesse momento, os sentimentos que te acompanham são a raiva e a indignação. Guardem essa informação. Mas então, o homem olha para você e diz: Me desculpe, é que a minha esposa sofreu um acidente ontem e ela acabou de morrer. Eu estou voltando agora do hospital com as crianças e eu estava aqui pensando o que é que eu vou fazer. Pá, esse momento é a quebra de paradigma. Vocês sentiram? Quem não sentiu, porque tem que trabalhar um pouco mais a empatia. Esse exemplo, ele mostra que com base numa nova informação, uma quebra de paradigma, a sua opinião, ela pode mudar em questão de um segundo. O homem deixou de ser um egoísta, negligente, péssimo pai, folgado, e para o seu cérebro e para você, ele se tornou um homem que precisava de ajuda. Você passou da raiva para a compaixão num clique. Você quebrou um padrão de pensamento e ativou a tua empatia. Mas e se agora eu contar para vocês que o nosso cérebro faz isso toda hora, sem sequer a gente saber? De mudar isso, essa quebra de paradigmas, é a informação, o acesso à informação e a empatia. Porque geralmente a gente julga os outros com base nas nossas próprias experiências, na nossa autobiografia mental. E esse tipo de exemplo nos mostra que muitas vezes as nossas opiniões, os nossos feelings, são, na verdade, preconceitos da zona inconsciente do nosso cérebro, né? Isso é chato de reconhecer, mas é verdade. E agora que vocês entendem por que eu falei no início da apresentação que, na prática, a diversidade é muito mais difícil do que na teoria, porque a gente olha o arco-íris, a gente fala de diversidade como se fosse uma coisa muito fácil de poder entender e praticar, mas não é. Porque praticar a diversidade, para praticar ela, a gente tem que retreinar o nosso inconsciente, para ser mais empático, para ser mais humano e para ser mais diverso. E a regra de ouro é, primeiro, compreender, para depois ser compreendida. E agora que todo mundo entendeu o que é quebra de paradigma, eu quero convidar geral para fazer o mesmo com a diversidade. E a partir desse momento, a gente não encarar mais a diversidade como um problema a ser resolvido, mas como a solução dos nossos problemas. Isso tem que ser feito como exercício diário na nossa cabeça e na nossa vida, até que isso vai ser natural, como andar, vai ser parte de você. E antes de dividir a minha história com vocês, como é que foi o meu encontro com a diversidade, vocês prestem bastante atenção no vídeo que eu vou mostrar agora, e depois eu quero saber a opinião de outras 3 pessoas. O Eduardo já pode começar a pensar quem você vai escolher, beleza? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Por favor, prestem bastante atenção, é bem legal. Vamos lá. Bem-vindas e bem-vindos. Vocês agora estão participando de uma corrida que retrata muito bem a nossa vida real. Funciona assim. Eu vou pedir para vocês darem 2 passos à frente, à medida que eu for falando, perguntando algumas situações da vida cotidiana de vocês. Tudo bem? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Deem 2 passos à frente. Quem nunca precisou se preocupar com as 3 refeições diárias na sua vida? Ok, obrigado. Agora deem 2 passos à frente. Quem estudou em colégios particulares a vida toda? Agora deem 2 passos à frente. Quem nunca precisou ajudar os pais com as contas de casa?
Agora, dei 2 passos à frente. Quem nunca teve preocupação de não ter um lugar onde morar? Finalmente, dei 2 passos à frente. Quem nunca precisou de nenhuma ajuda, auxílio ou qualquer tipo de benefício do governo? Se estão aqui na frente, eu peço que olhem para trás. Vejam onde estão os colegas de vocês. Perceberam? Nenhuma das afirmações que eu fiz aqui, que levaram vocês a darem esses passos à frente, tem ligação direta com a competência de vocês ou merecimento, ou as escolhas que vocês fizeram durante a vida de vocês. Na verdade, a posição e o lugar onde vocês nasceram os colocaram e as colocaram bem mais próximo da linha de chegada do que os colegas de vocês que estão lá atrás. Agora, olha só como um bom governo pode diminuir as desigualdades. Para nessa parte do governo, para a gente não chorar. É forte, né? Esse vídeo é muito forte. Eu parei no meio, para a gente não entrar nesse assunto de política, porque esse não é o tema de hoje. Eu também não quero você batendo. Mas, Du, quem você vai selecionar para falar um pouco sobre o vídeo? Carlos Chimauri, o Guizinho e o Dieges. Um de cada vez. É o Carlos primeiro. Tá, eu entendo que tu quer que eu fale sobre a minha opinião sobre o vídeo, ou a pergunta é mais específica? O que você achou sobre esse vídeo? O que você entendeu desse vídeo? Cara, entendo que no mundo não todos começamos no mesmo lugar, não todos começamos com as mesmas facilidades, ou não todos começamos com as mesmas dificuldades. Infelizmente, a vida não é justa, a vida é a vida, e tu começa em algum lugar, tu é privilegiado com relação a algumas pessoas, e você não é tão privilegiado com relação a outras. Sim, e você, mais ou menos, quantos passos você daria nesse vídeo? Quantos você estaria mais para a linha de chegada ou você ficaria mais no mesmo lugar? Cara, por sorte, eu acho que estaria mais perto da linha de chegada. Não dei todos os passos na minha cabeça, mas dei a maioria. Ok, muito obrigado. Próximo, por favor. Oi, o Guizinho falando. Cara, é uma coisa aí que muitas vezes a gente não enxerga os nossos próprios privilégios, né? Exato. Você vê lá aquela hora que ele pede para olhar para trás, um monte de gente não deu 2 passos ali. Você acaba que fica meio que cego assim com esses privilégios, né? É uma pauta bem importante retratar, né? Sim. E acho que é isso. Eu reconheço meus privilégios como homem, branco, cis, hétero. Uhum. E você acha que você andaria bastante nessa corrida? Acho que também estaria bem ali na frente, que daqueles passos lá, que nem o Carlos falou, acho que a grande maioria eu tinha dado também junto. Ok, perfeito, obrigado. Eu acho que eu estaria também próximo da linha de chegada. E aí, com esse vídeo também, ele acaba puxando outro assunto também, que é a falácia de... Esqueci o termo agora. Meritocracia. Meritocracia, exatamente. Uhum. Então, que a gente sabe que isso não existe no Brasil, né? Só existem se a linha de chegada de todo mundo for igual ali. Só existe entre pessoas que têm uma vida parecida. Exato. E você, Di, você estaria mais perto da linha de chegada? Como você estaria na corrida? Eu estaria mais próximo da linha de chegada também. Ok. Com as perguntas que ele fez, né? Uhum, perfeito. Obrigado, viu? E esse vídeo, ele me emociona muito. Sempre que eu assisto, eu fico muito emocionado, porque um dia, nessa corrida, eu tive lá atrás, nessa corrida de privilégios. Mas eu pude contar com a diversidade
e com pessoas que não só me ajudaram a correr, mas que correram junto comigo. Isso é muito especial, de verdade. Falando em especial, agora eu vou contar um pouco para vocês, dividir um pouco da minha história, mesclando com algumas informações importantes que vão te ajudar nesse exercício da empatia e da diversidade. Mas antes, eu te convido a usar a tua audição empática, que é quando você se coloca no lugar do outro. Eu já estava isso muito no teatro. Agora, esqueçam de tudo. Tentem se colocar no meu lugar por alguns minutos. A partir de agora, nessa história, vocês sou eu. Beleza? Vamos nessa. Uma vez, eu, menino preto, gay da periferia do litoral de São Paulo, filho único de uma empregada doméstica, um pastor da Assembleia de Deus. Ambos sem ensino fundamental completo. Ou seja, para chegar na linha de chegada, para ter sucesso, eu teria que vencer vários obstáculos, como a questão racial, social, sexual, e no meu caso também tive a religiosa. Mas eu podia me considerar um jovem privilegiado, porque eu tinha algo que muitos dos meus amigos não tinham. Eu tinha uma família. Eu tinha pai e mãe, que deram o melhor que eles podiam me dar, ou pelo menos eu tive eles juntos, até eu completar 15 anos de idade. E eu cresci ouvindo comentários de alguns familiares e amigos, como você é delicado demais, você chora demais, você fala fino, você anda estranho. E o principal, mas você é um negão. Porque sim, nós homens carregamos essa cruz de termos que ser forte o tempo inteiro e de não poder demonstrar os sentimentos, que é a famosa masculinidade frágil. E quando se trata de homens negros, essa cobrança aumenta ainda mais. Então eu fui crescendo, tentando mudar meu comportamento. Hugo, E desculpa te interromper, mas eu acho que tá falhando o seu microfone, a gente tá tendo cortes na sua fala. tá melhor sem o fone? Acho que agora tá bem melhor. Vamos tentar de Tá novo? melhor sem o Obrigado. fone? Tá melhor. Então, beleza. Quer que comece de novo? Acho Não. que deu pra ouvir bem. Dá pra continuar. Então, eu cresci ouvindo comentários dos meus familiares falando que eu era muito delicado, que eu chorava muito, que eu falava fino. E por ser um garoto negro, isso foi ainda pior, porque a gente que é homem, a gente sofre pela masculinidade frágil, que a gente carrega essa cruz de não poder demonstrar os sentimentos. E quando você é negro, isso acaba sendo ainda pior. Então, eu fui crescendo, tentando mudar o meu comportamento. Mesmo sem entender, eu sempre tentava fazer o que eles me orientavam. Eu tentava mudar minha voz quando eu ia falar, inclusive eu notei que eu fazia isso até pouco tempo atrás, mesmo depois de me assumir, eu ainda continuava mudando a minha voz para falar. E até tentava andar com as pernas abertas, enfim, na tentativa de fazer o que as pessoas acreditavam que era normal para um garoto negro. E até que eu entrei para a escola. E quem aqui estudou em escola pública aí, levanta a mão. Presente, professor. Vocês vão... O quê? Presente. Presente. Vocês vão entender melhor o que eu vou falar agora. Vocês devem ter passado muitas pessoas por uma situação parecida. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Na escola, especificamente onde eu estudava, tinha uma lei só. Se você não bate, você apanha. E logo lá, eles descobriram o meu segredo. Eu era sensível. Mas como que um negão vai ser sensível? Foi por isso, foi assim que eu vivi o bullying raiz, que é aquele que você não só sofre agressão verbal, mas também física e emocional, através de roubo, ameaças. E por isso eu sentia medo de contar para minha família e decepcioná-los ainda mais. Então eu fui chacota por muito tempo, fui o preto gay da turma, ressaltando que não é não falando sobre sexualidade com as crianças que elas vão mudar ou deixar de ser gay, porque eu já era gay mesmo sem saber o que era isso. Porque muita gente fala, Luiz, mas tem gente que constitui família e depois vira gay. Não vira gay, porque ninguém acorda um dia para o outro, respira e pensa, hoje eu tô a fim de sofrer discriminação. Não, isso não existe. Acontece que muitas pessoas que são gays e bissexuais, depois de tentarem ter uma vida, entre aspas, normal, acabam desistindo de tentar e se assumem mais tarde para elas mesmas. E, consequentemente, para o mundo também. Porque isso de hétero virar gay é lenda urbana, como se fosse o boto cor-de-rosa e a mula sem cabeça. Porque isso realmente não existe.
Mas, enfim, o meu choro era engraçado para eles de alguma maneira, e esse problema me perseguiu por todas as escolas nas quais eu tive que mudar por ter problemas sociais de relacionamento. E eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Comecei a acreditar que o problema não eram eles, era eu. E assim eu sobrevivi até o ensino médio, acreditando que eu era um problema. Mas eu tinha uma grande qualidade, eu era bom nos estudos. E quando eu completei 15 anos, a minha mãe me inscreveu num curso profissionalizante chamado Campo do Guarujá. Esse curso, ele mudou realmente a minha vida. Lá eles formavam jovens para o mercado de trabalho. Eu lembro que a minha mãe pegou uma fila de mais ou menos 800 mães, e o processo seletivo durou por volta de 3 meses, mas graças a Deus eu fui selecionado. E lá eu tinha aula de tudo, de matemática financeira, contabilidade, até datilografia, que nem existe mais. E lá eu também tive aula de educação emocional, e isso foi muito importante. Porque nas escolas a gente aprende a ler, a escrever e a falar, mas ninguém ensina a gente a escutar. Ninguém ensina a gente a ouvir. A gente aprende isso na vida. E tem gente que nunca aprende. E essa é a principal da criação de paradigmas internos. E uma dica de ouro que eu vou dar para vocês é ouçam, mas ouçam com a intenção de compreender. Não ouçam com a intenção de responder, porque a gente faz muito isso. Muitas vezes as pessoas estão falando com a gente e a gente já está pensando na resposta, a gente não está nem entendendo o que a pessoa está falando, porque a gente acaba sendo reativo por causa dos nossos paradigmas internos. Não é culpa da gente, muitas vezes, é a culpa dos nossos paradigmas. Só que a gente não pode passar a vida inteira culpando eles. A gente tem que tomar nossa responsabilidade e tentar fazer diferente. E foi nesse curso que, pela primeira vez, eu escutei a palavra homossexualidade e, finalmente, a explicação do termo gay. Foi nesse dia que eu descobri o que eu era. Porque na escola pública, na aula de sexualidade, as professoras só falavam de sexualidade a respeito de órgão reprodutor. E meus pais nunca falavam sobre sexualidade comigo, como a maioria dos pais fazem até hoje. E eu lembro que nesse dia foi como se tudo fizesse sentido. Naquele dia, eu entendi o que era gay, finalmente, e que as pessoas não gostavam de quem era assim. O afeto de pessoas do mesmo sexo incomodava o mundo de alguma maneira. E eu não entendi o porquê, mas entender quem era eu me libertou. Então, feliz a vida, daí corri para Lan House, e pegando já a minha geração, né? O áudio tá cortando. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Acho que a sensibilidade do microfone tá baixa. Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Deixa eu aproximar mais de mim. Tá melhor agora? Sim, sim. Então tá. Aí eu corri para Lan House, já entregando minha geração, para pesquisar o que era gay e ter mais detalhes, se eu era mesmo aquilo. E daí eu abri o navegador, digitei lá gay, e antes de encontrar as informações, acabei encontrando outras coisas terríveis, mas que realmente confirmaram de que eu era realmente gay. E estava tudo perfeito. Tava voltando para casa, e aí lembrei que eu tinha lido na Bíblia alguma coisa sobre homem com homem, porque na época eu ainda ia para a igreja com os meus pais. E aí, quando eu abri a Bíblia, já tremendo, com medo, eu encontrei lá a informação de que Deus abominava os gays. E era tudo o que eu não precisava. Porque agora, eu já não me via mais como um estranho aos olhos do mundo. Mas Deus também não gostava mais de mim. E essa informação foi como um baque. E aí eu decidi contar para a única pessoa que ficaria do meu lado, independente de qualquer coisa. Eu fui contar para minha mãe. E como vocês podem ver no slide, a recepção dela não foi tão calorosa. E foi a reação da maioria das mães. Eu ouvi coisas como: tem um demônio dentro de você, você não é meu filho, a nossa família nunca vai te perdoar, você é uma vergonha e eu preferia que você não tivesse nascido. Pesado, né? Mas ela fez isso porque ela era uma péssima mãe, porque ela queria me ver triste? Não. Porque a minha mãe, ela me ama muito, ela sempre foi muito amorosa, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. E eu posso dizer que eu tenho uma das melhores mães do mundo. Mas, de acordo com a criação que ela teve, com a religião, as experiências e o inconsciente, os paradigmas dela, era o que ela tinha para me oferecer naquela hora. O medo. O medo do que o mundo poderia fazer comigo. Mas a única coisa que ela não sabia, a única coisa que eu precisava naquele momento, era o amor dela.
e que com o amor dela eu conseguiria enfrentar o resto do mundo. Mas na época a gente não tinha muito acesso à informação, como temos hoje, e como tinha um demônio dentro de mim, qual que era a solução? Tirar o demônio fora. Então nós iniciamos o processo da famosa cura gay, e aí eu passei a frequentar as campanhas da igreja, fui exorcizado por um grupo de pastores, cheguei a me batizar, arrumei uma namorada, inclusive, e até cheguei a ir para o psicólogo, porque naquela época a homossexualidade ela ainda era tratada por muitos como homossexualismo. Esse ismo, ele caracterizava a homossexualidade como doença, e toda doença tem cura, logo, a cura gay. Mas graças a Deus, à ciência e ao bom senso, isso acabou e hoje em dia ninguém mais pode tratar a homossexualidade como doença ou distúrbio. Aleluia. Mas eu tentei, fui até o meu limite, e para suportar essa mentira, esse novo eu tive que inventar várias outras mentiras, até que eu não aguentei tanta pressão e eu decidi tirar minha vida. Porque eu não conseguia ser o que as pessoas queriam que eu fosse. E Deus ia acabar me jogando no inferno de qualquer jeito mesmo, então eu pensei que essa seria a única maneira de não decepcionar mais ninguém. E na minha cabeça de adolescente, na época, com base em tudo que eu vivi, ouvi e vi, era mais fácil. Dentro da minha bolha, que todas as pessoas da igreja, todas as pessoas que estavam dentro da minha bolha, era mais fácil que elas me vissem morto do que gay. Mas graças a Deus, eu não consegui concluir essa tentativa. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu olhei no espelho dentro do banheiro chorando, me sentindo um lixo, e eu falei, depois de tentar tirar minha vida, eu estava me sentindo muito mal, e eu olhei no espelho e falei, eu sou gay. Eu sou gay, eu sou gay, comecei a gritar. Foi a primeira vez que eu me encarei realmente como gay, me abracei, e ali dentro eu senti o amor de Deus, de alguma maneira. Eu senti que eu não estava sozinho. E até hoje, eu não sei como, mas no momento que eu me senti no fundo do poço foi quando foi ativado o meu amor próprio. Naquele momento eu entendi o que que era a expressão orgulho gay. É ter orgulho de ser quem você é. É se amar do jeito que você é, independente do que as pessoas pensam ou falam de você. E vem daí a expressão pride, que quer dizer orgulho. E a partir dali, eu decidi que tudo ia ser diferente, e era como se ninguém mais pudesse me machucar. No mesmo dia, eu fui até a casa da minha namorada, me desculpei com ela, terminei, não só saí do armário, mas também saí da igreja, e então eu me assumi. Eu acabei levando o título de filho do pastor gay, por anos da minha vida, até hoje tem gente que fala isso. Hoje eu estou aqui compartilhando isso com vocês, não é para vocês pensarem, ai, coitadinho, mas porque eu acredito que existem gays, assim como existem gordos, nordestinos, pretos, enfim, seres humanos na família de vocês, ou por perto, que sofrem por serem diferentes. E eles precisam de amor e informação. E hoje, vocês estão se tornando responsáveis por fazer isso. Claro, se vocês estiverem mesmo dispostos a exercer a diversidade. Porque é nesse momento de extrema exposição e fragilidade que muitos dos jovens vão para as drogas ou acabam aceitando oportunidades duvidosas que às vezes são irreversíveis. E chega de fingir que a gente não está vendo, sabe? Essas pessoas, elas existem e elas precisam de amor. Lembrando que isso tudo aconteceu comigo somente eu sendo um jovem gay. Agora, vocês imaginam a realidade de uma pessoa trans, partindo do ponto que o Brasil foi considerado pelo 12º ano consecutivo o Brasil, o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro, de 193 países. Isso é muita coisa. E é vergonhosa a violência extrema que essas pessoas passam na vida. Dessas pessoas que sobrevivem, a maioria não conseguem sequer acessar o ensino fundamental, muito menos ingressar na faculdade. E a pequena parcela que consegue ainda encontra muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e acabam sendo obrigados, na maioria das vezes, a viver à margem da sociedade ou trabalhar com prostituição. E isso tem que mudar. Eu acredito que isso vai mudar, mas a gente tem que ajudar essas pessoas. E agora, voltando para a minha história, depois que eu me assumi, eu me afastei bastante da minha família, morei com alguns amigos, trabalhei com tudo que vocês possam imaginar, e graças a Deus nunca fiquei desempregado, e pude contar com verdadeiros anjos, porque na vida a gente não faz nada sozinho. E aí, mudei para São Paulo, onde eu trabalhei numa agência de publicidade, onde eu não tinha horário nem para entrar, nem para sair, no meio daquela vibe abusiva de São Paulo. E eu conheci um jovem, sócio de uma startup de tecnologia, assim que eu consegui ingressar na faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar na faculdade.
E aí, depois que eu conheci esse jovem, a gente chegou a fazer alguns trabalhos executados com sucesso na universidade. E depois de um certo tempo, eu lembro que uma vez a gente se olhou e disse, um dia nós ainda vamos trabalhar juntos. Não foi que depois de 4 meses ele me convidou para trabalhar na empresa dele? A nossa sinergia era como se fosse o Steve Jobs e o Wozniak, vocês sabem, os criadores da Apple. Porque, repetindo, ninguém faz nada sozinho. Busquem sempre sinergia, galera. Pessoas diferentes de vocês não afastem. Elas te ensinam a ser mais completo. E foi nessa empresa que eu tive o meu primeiro encontro com a diversidade e a inclusão. Eu lembro que no primeiro dia eu fui todo no estilo social, meio fantasiado de hétero, porque eu não sabia o que me esperava lá. E então eu entrei na cozinha, dei de cara com um grupo de desenvolvedores, falando, ô, você sabia que vai entrar um gay hoje? Eles estavam falando de mim, sem saber que eu estava lá, e porque eu acho que na cabeça deles talvez eu fosse chegar na empresa montado no unicórnio, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, eles disseram que o CEO da empresa tinha mandado um e-mail sobre respeito, e eles estavam combinando como que isso seria feito. Eles não sabiam, mas naquele momento, eles estavam me dando um grande abraço. Depois de todas as surras, alguém estava se importando comigo, em como eu me sentiria. Era a cultura da empresa mudando, e eu fazia parte daquilo. E a partir dali, eu vesti a camisa daquela empresa. No meio da rotina, aconteceram algumas vezes os meninos se xingarem de gays de modo pejorativo, mas logo eles iam me pedir desculpa e eu entendia, partindo do ponto que era novo para todo mundo, inclusive para mim naquela época. Mas hoje em dia, a ignorância, ela não é mais uma desculpa, uma vez que todos nós temos a informação na palma da nossa mão. Isso de piadas de mau gosto aconteceu algumas vezes na minha vida e eu tive diferentes reações. Já tiveram dias que eu fiz barulho na internet, quando eu fui discriminado no restaurante. Em outras situações mais graves, já cheguei a chamar a polícia. Mas também tiveram vezes que eu só chorei. Porque não é todo dia que a gente tem força, que a gente está afim de lutar por respeito e igualdade. Tem dia que cansa, tem vezes que machuca demais. E a dor do outro, ela não pode e não deve ser engraçada para ninguém. Piadas com esse tipo de teor machista, racista, xenofóbico, gordofóbico, homofóbico que seja, ou que afetam alguém de maneira negativa, hoje não tem mais graça. Na verdade, elas nunca tiveram, mas agora elas também são consideradas crimes. Então, vale muito a pena repensar e atualizar o humor. Resumindo, não compactuem com esse tipo de comportamento. E caso vocês vejam alguém fazendo esse tipo de piada, corrija, dê a informação, porque o mundo está mudando sim e não dá para ficar parado no tempo. Mas voltando para minha história, para muitos dos meus novos colegas, eu era o primeiro gay assumido que eles trabalhavam juntos, e por isso eu tentava ter bastante paciência e jogo de cintura nesses casos, até o ponto que essas piadas não eram mais feitas. A visão do gay que eles tinham na mente mudou. Eles quebraram o paradigma, e eu fazia parte da família, não como homossexual, mas como um profissional. Então, o time foi ficando cada vez mais diverso, feliz, conectado. Nós tivemos bons resultados, vivemos felizes por muito tempo. E pela primeira vez na minha vida, eu me sentia bem, incluído, pertencente e seguro. E eu passei a ter mais saúde mental, não só para lidar com meus problemas pessoais, mas também eu tive mais estabilidade emocional e eu me sentia feliz. Então, fui promovido de gerente de projetos, gestor comercial da empresa. Como a empresa dava bastante espaço para a diversidade, eu também acabei me tornando responsável por fazer festas, aniversariantes do mês. Eu trabalhava em conjunto com a RH, trazendo sempre mais diversidade e alegria para o nosso local de trabalho, sem saber que um dia esse seria meu trabalho aqui na Europa. E foi quando eu vim de férias aqui para a Holanda para visitar uns amigos. Na época, o Bozo estava sendo apontado como ganhador das eleições presidenciais e eu estava bem estressado com isso, inclusive. Então, meus amigos me incentivaram a mudar para cá. Eu topei de primeira. Também pude contar com todo o apoio da empresa e das pessoas próximas a mim. Então, terminei a faculdade e me mudei para cá. Logo que eu mudei, eu encontrei o amor da minha vida aqui, o que facilitou muito para mim. Eu também tentei continuar trabalhando com tecnologia, porém sem sucesso. Mas como eu já tinha trabalhado com tudo na minha vida, eu nunca tive medo de trabalho, eu decidi ser assistente numa loja. E como a galera fora do Brasil não está preparada para os brasileiros, porque a gente trabalha sangue nos olhos, de promoção em promoção,
hoje eu me tornei o embaixador da diversidade. E hoje eu sou responsável por unir o time, realizar treinamentos pró-diversidade e trabalho com atividades que promovem a inclusão e a integração dos funcionários, online e offline. E isso despertou em mim a minha missão de vida, que é usar do meu lugar de privilégio hoje para trazer essas informações para vocês, mostrando que a diversidade é quem salva vidas e que eu não sou nenhum herói, eu sou só um preto gay que recebeu uma oportunidade. E hoje eu estou aqui falando de amor, respeito e igualdade, o que deveria ser o básico da existência humana, o que é fácil falar, mas é muito difícil executar. Uma vez que todos nós vivemos presos nesse sistema que cerca a gente de informação e ansiedade, incentiva a gente a ter sucesso e ensina a gente matemática, mas não nos ensina a inteligência emocional e como sermos seres humanos melhores. Hoje, eu tenho a vida de um homem branco, mas eu jamais vou esquecer de onde eu vim e quem eu sou. O meu lugar de privilégio é aqui com vocês agora, e enquanto eu tiver voz, eu vou estar falando de diversidade, eu vou criar grupos, lugares seguros para todo mundo, e eu vou usar de toda a minha força e energia para ajudar quem precisa e influenciar vocês a fazerem o mesmo. E eu espero de coração que a minha história de hoje tenha ajudado vocês a enxergarem melhor uns aos outros. Muito obrigado. É isso. Muito bom, cara. Muito bom. E antes de finalizar o papo de hoje, eu quero só fazer uma revelação para vocês. Eu não sei se todos sabem, mas a empresa que me introduziu à diversidade dessa maneira engraçada foi a Superari. Olha eu aqui no cantinho, careca. Caraca, que legal. Olha nós aí, ó. Tem alguém da velha guarda aí, Edu, ainda? Tem o Paulo, né? Paulo tinha cabelo. Paulo tinha cabelo, era magro. Era magro. Cara, acho que não, Pois hein? é, Todo mundo que tá aí, só o Paulo. Pois é. Nessa época eu E eu, comecei né? a trabalhar. Eu tô tirando a foto, mas eu tô aí. Você foi fotógrafo nesse dia. Eu E também nessa época, a Kelly tava, é verdade. Aquele tava na empresa, né? Tava na empresa. É que aquele era bot nessa época. Ela era só um bot. Eu comecei a trabalhar, nessa época eu me sentia tão machucado e inseguro, e muitas vezes eu era até reativo, devido a todos os traumas que eu tive, mas essa cultura do incentivo à diversidade, ela me encheu de energia e acabou me curando de alguma maneira. E eu lembro que nessa época a gente melhorou bastante os números, a gente criou um ambiente favorável para a criatividade, para a criação de novos produtos e serviços. Eu lembro que nessa época também nasceu. Como nem tudo se mensura por dinheiro, também posso dizer que nós vivemos um dos melhores tempos juntos, né, Edu? E até hoje eu tenho amigos que vieram desse meu encontro com a diversidade. Foi sim, cara. Foi uma fase muito especial pra gente. Pois é. E falando em amigos, tem outra revelação para vocês. Você lembra do jovem da faculdade que eu citei na história? Ele tá aqui hoje. É o Duzeira. Não, velho. Que legal, velho. Edu, é uma surpresa para você eu te estar aqui hoje, mas eu não poderia deixar de aplaudir a tua atitude como prova de que o exercício da diversidade e da inclusão, ele funciona real. Pessoas que têm atitude, pessoas como você, realmente mudam o mundo. E é com pequenos gestos e iniciativas que a gente constrói grandes coisas. Aquela tua atitude de me incluir na tua empresa, e sua e do Gustavo de cuidarem de como eu me sentiria, mesmo sem saber muito sobre o assunto, você praticou a diversidade, apenas sendo humano. Você me fez sentir pertencente a um lugar pela primeira vez na minha vida, e hoje eu cresci, me desenvolvi profissionalmente, estou aqui do outro lado do planeta, mudando a vida de várias pessoas, e a cada sorriso que eu conquisto aqui, tem um pedaço daquela tua atitude de 4 anos atrás, você imagina? E eu espero de verdade que esse momento de hoje fique guardado na tua memória e que isso incentive você e a tua galera a continuarem mudando o mundo. Obrigadão. Porra, velho. Nossa, não sei nem o que falar. Eu até arrepiei aqui. Obrigado, viu, Lu? Obrigado. Eu de verdade não fiz nada. O pouco que eu fiz foi só me conectar com você
E de cara já foi aquela energia boa. Sim, é Só porque o muita apoio do gente. Ferrari, porque o resto fez tudo sozinho. Todo mundo te amou de primeira, foi espetáculo, não tem Sim, nem o que mas dizer. esse é o exercício da inclusão. Porque tem muita gente que confunde a inclusão com solidariedade. Solidariedade é quando você dá algo para alguém e você não quer nada em troca. Você só dá e você não sabe se você dá comida para essa pessoa, você não sabe se essa pessoa vai vender, se essa pessoa, não sei, você não sabe. Agora, a inclusão, você dá oportunidade e aí vai dessa pessoa se desenvolver. Entendeu? Você me incluiu, você se preocupou em como eu me sentiria. E a partir de então o trabalho era meu, de mostrar do que eu era capaz e de realmente show up. Eu esqueci a palavra em português, Ah, não. de show up. E Ah, agora, boa. e agora que vocês conseguem entender um pouco melhor a importância da diversidade na vida das pessoas, eu já falei demais, mas agora todos desliguem as câmeras, coloquem off nas câmeras de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas e conforme eu fale da sua bolha, conforme eu pergunte, eu vou perguntar para todos os homens ligarem as câmeras. Aí só os homens ligam. Vou fazer bolha por bolha. Tá? Tá todo mundo com a câmera desligada já? Sim, soltei agora. Já. A minha tá desligada. Tá, Jags, tem como você, por favor, tirar print para mim dessa atividade? Tem, mas espera, deixa eu só mudar o layout aqui para ver se aparece todos. Porque como você está apresentando, ficam bem pequenininhas as imagens. Beleza. Eu acho que você tem que parar de apresentar, eu acho, para ele conseguir colocar no mosaico todo mundo. Isso. Você consegue parar, Luiz? Só por esse momento da. Ah, claro, eu vou parar. Prontinho? Então vamos lá. Por favor, agora ativem a câmera. Todos os homens. Tirou o print, Jags? Sim, tirei. Perfeito. Vocês podem desativar, por favor. Agora, por favor, todos os homens pretos. Ok. Avisa quando você tiver o print, por favor. Pera. Nossa. Espera só um minuto que tá travado tudo. Bom. Pronto, tirei. Perfeito. Vocês podem desativar, por favor, a câmera. Agora todas as mulheres, por favor. Tirei. Perfeito. Podem desativar, por favor. Agora todas as mulheres pretas. Tirou o print? Acho que nós não temos nenhuma. Agora todos os nordestinos. Você disse os nordestinos, né? Que cortou pra mim. Isso.
Beleza. Exato, nordestinos. Tirei já. Muito obrigado, podem desativar. Agora, todas as pessoas trans. Ok, obrigado. Você já tem o print? Já tenho. Perfeito. Agora, pessoas com algum tipo de deficiência. Geralmente, eu faço essa atividade quando eu faço em auditório, as pessoas têm que levantar e sentar. E é sempre muito chocante. As pessoas ficam, às vezes, até sem graça, porque geralmente nós nunca temos mulheres pretas, geralmente nós nunca temos pessoas trans e pessoas com nenhum tipo de deficiência. Isso é unânime, tá? Isso não é exclusivo da Superari. Isso é do mundo mesmo. E... Na Superari tem a Nilde, tá? Que ela não tá aqui. Sim, perfeito. Bom saber, que ótimo. A Nilde, acho que eu conheço a Nilde, não? Sim, é da tua época. Ih, maravilhosa. Manda um beijão para ela, por favor. Manda sim. Obrigado. Dia, a gente tem os prints todos? Sim. Perfeito, brigadão. E daqui a um ano eu vou fazer essas perguntas novamente e conferir se a gente realmente está praticando e ajudando o mundo a evoluir. Porque essa atividade é um exercício de conscientização de privilégios. E essa atividade ela não é exclusiva para a empresa, não, tá? A gente pode fazer isso na nossa vida também. A inclusão, ela faz parte da nossa vida. Incluam pessoas diferentes no grupo de vocês, no grupo de amigos, grupo de WhatsApp, porque a inclusão, ela muda e ela salva vidas. Agora, só para finalizar a apresentação, eu vou apresentar de novo a minha tela. Já estão vendo a minha tela? Ainda não. Não. Para finalizar, que vocês devem ter cansado de me ouvir falar, né? Vamos lá. Então tá, esse desafio, essa brincadeira, foi feita realmente para que vocês, para incentivar vocês a fazerem isso na vida, porque isso é muito importante. A gente fala muito, a gente está falando de corporativo, mas a gente também está falando de vida, nossa vida pessoal. É muito importante que a gente inclua pessoas, dê oportunidade, não afaste pessoas diferentes, porque muitas vezes a gente se assusta com o que é diferente de nós, mas o que tem acontecido comigo bastante, nesse projeto de diversidade daqui da Holanda, eu tenho me conectado com várias pessoas do Quênia, da África, transexuais da Filipina, de todos os lugares. E o que eu tenho ficado muito chocado é que eu tenho muita coisa em comum com essas pessoas. Às vezes a gente não espera, a gente acha que só porque a pessoa é diferente culturalmente, etnicamente, biologicamente, que essa pessoa não tem nada a ver com a gente. Só que isso, o exercício da diversidade, ele causa surpresas, porque várias vezes a gente pode se identificar. Assim como esse exercício aconteceu comigo, com o Du, a gente se conectar na universidade. A gente poderia falar, não, a gente é totalmente diferente, a gente não vai sentar junto, a gente não vai se falar, a gente é de outra bolha. Mas não, a gente tentou e está aqui o resultado hoje, a gente está nesse projeto maravilhoso juntos. E eu quero finalizar perguntando para vocês que mundo nós estamos construindo para nós mesmos e que planeta nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Pense nisso, permita-se evoluir, permita-se se desconstruir e muito obrigado. Muito obrigado, meu. Obrigado a vocês. Sensacional. Valeu.
Obrigado a todos. Se alguém quiser se conectar comigo, esse é o arroba das minhas redes. No mês que vem eu vou estar lançando meu canal no YouTube, novinho, igual eu, cheio de informações legais. O bate-papo de hoje também vai estar disponível lá, então fiquem de olho. Gui, o que você achou do papo? Eu achei incrível, eu teve umas horas que eu me emocionei, alguns momentos que eu me emocionei, porque, enfim, acaba se identificando em alguns pontos, né? Principalmente essa vivência, o fato de ser gay e o fato de ter uma família religiosa. Eu acho que a minha não era tanto quanto a sua, porque eu não tive uma criação religiosa, na verdade. Como? Você também tem uma família religiosa? Tenho. Só que tipo, eu não cresci numa família religiosa. A minha família se tornou religiosa lá a partir de 2008, por aí. Ah, ok. Aí encontro ainda muitos obstáculos em relação a isso, mas eu acho que não foi tão fervoroso quanto você, porque eu, enfim, não cresci na igreja, né? Sim, sim. Para mim, um fator super importante é que meu pai é pastor, ele é até hoje pastor. Uhum. Então, eu entendia o lado dele, porque, imagina, ele foi pastor a vida inteira, então ele sempre acreditou que a Bíblia era 100%. Eu não dividi essa história aqui com o pessoal, mas agora dá pra gente. Você tem tempo de falar, bater um papo? Tenho sim. Só pegar uma coisinha rapidinho aqui. Um Tá. segundo. Pronto. O meu pai, ele teve muita dificuldade de reconhecer. Ele reconheceu esse ano agora. Esse ano. Ano passado? Final do ano passado, Natal. Foi quando ele conseguiu me encarar de frente mesmo com esse assunto. Mas demorou, eu vou fazer 30 anos. Essa história que contei para vocês hoje foi quando eu tinha 15 anos. Nossa. Ou seja, demoraram 15 anos para ele entender. Eu tive que mudar de país para ele poder entender. Mas eu dei o espaço, mas o que você faz, que eu vejo que já vi que você faz também, é não deixar de viver. Não deixa de viver, faça as suas escolhas e, enfim, o amor sempre vence. No final, pode ser difícil, pode ser complicado, mas o bem e o amor, eles vão sempre vencer. Não tem outro. É foda isso, porque eu tô num momento da minha vida, assim, eu encontrei o grande amor da minha vida também. Bom. Tive essa sorte também. E aí ele me trouxe muito essa coisa da afetividade, sabe? Essa coisa do amor e tal, entender o que é o amor, sentir o amor, essa coisa toda. E aí eu me pego muitas vezes nesse lugar, assim, nessa encruzilhada, sabe? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu quero demonstrar amor pela minha família e demonstrar amor pelo meu namorado e demonstrar amor por todas as pessoas, eu me coloco nesse lugar, tipo, estou demonstrando todo o meu amor aqui, mas ainda tenho barreiras que eles por enquanto, a limitação deles só deixam que eles me amem até determinado ponto. Até determinada coisa que eles conhecem, por exemplo. Eles nunca conheceram meu namorado, meus pais. Uhum. E é foda isso, porque tipo, a gente tá construindo uma casa, tá construindo uma vida aqui. Tipo, eu queria que eles estivessem próximos, eu queria que eles estivessem no mesmo lugar, que eles pudessem vir visitar, que eles... Enfim, tudo, né? Sim, E mas aí... isso vai acontecer no tempo que for para acontecer. Enquanto quando eles verem, porque assim, quanto tempo você está com seu namorado? Com o Flávio eu tô há 2 anos, vai fazer 2 anos agora em outubro. Agora em outubro, como se a gente estivesse muito próximo, né? Mas é porque parece tanto tempo já que... Pois é. Mas no Brasil, eu tive o meu último relacionamento antes de eu mudar, eu tive um relacionamento de 6 anos. E meu pai nunca conheceu o meu ex-namorado. Nunca quis, sabe? Então eu também nunca forcei a barra, mas eu sempre estive muito tranquilo. Eu dei espaço, eles sabiam, eu fazia questão de postar, de estar online, de não esconder quem eu era. E quando eles estivessem preparados para isso, eu ia estar preparado para eles. Isso só aconteceu depois que eu mudei. Depois, tanto que meu pai não conhece meu namorado, porque eu moro em outro país. Mas a gente teve uma conversa na qual eu falei, pai, eu sou assim, e eu não vou mudar, acho que já está claro. Isso, se eu quiser participar, perfeito. Mas também, se não quiser, tá perfeito para mim, não tem problema. Só que a gente vai ter uma vida um pouco afastada. Eu não queria, mas se o senhor quer assim, vai ser assim. E aí, a partir desse momento, ele quis sair desse lugar de pastor e se realmente se colocar no lugar de pai. E foi muito, muito bom. Uhum. Tô esperando. Demorou. Pois é. Não, a gente tem uma
antes de eu vir para cá, para São Paulo, eu cheguei em São Paulo em setembro de 2019, e antes disso eu estava com um relacionamento lá de 4 anos também, que eles nunca conheceram. E aí teve muita barreira, no começo não se falava sobre isso, hoje aí tipo, teve um caso agora no final do ano, acho que no final do ano para cá, que eu fiquei meio chateado com eles, porque minha mãe ficou puta comigo, porque ela me viu uma foto minha no meu Instagram beijando meu namorado. Aí ficou sem querer falar comigo, sem me atender, aí eu mandei um textão para ela, né, gigante, dizendo, não sei o quê. E aí eu achei que, porra, vai ficar assim, aí, tipo, a gente fala, a gente briga, a gente fica magoado, mas a gente fica chateado porque não tá falando, porque nossos pais, né, principalmente nossa mãe. E aí pronto, aí o meu pai no final do ano me ligou, dizendo que eu tinha abandonado eles, como eles estavam chateados, que nunca questionaram o fato de eu ser gay, só não iam aceitar o pecado, apoiar o pecado. Apoiar o pecado. Aí, tipo, aí disse, pai, o senhor me liga para falar uma coisa dessa, meu Deus, que absurdo, né? Aí a gente ficou falando, eu disse, entendi que o jeito de não falar com vocês não está ajudando em nada, porque eu estou sofrendo, vocês estão sofrendo aí, então prometo buscar novas formas para ressignificar a nossa relação. Sabe um conselho que eu te dou? Quando eles vierem com esse papo, você fala assim, eu amo vocês. Só queria dizer que eu amo vocês. Acabou. Meus pais, quando eles vinham com esse papo pra cima de mim, eu só falava, eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Nunca esquece que eu amo muito vocês. E foi assim, por um longo tempo. No começo, eu tentava enfiar na cabeça deles, tentava mesmo, mandava matéria e provocava na internet, mandava no grupo da família, eu era bem militante. Mas depois quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu fui começando a entender os paradigmas na cabeça deles e entender que, às vezes, o que é preto e branco para mim não é preto e branco para eles. Então, o exercício da empatia, de tentar entender e só dar o meu amor, era o suficiente, me fazia bem. Isso me deixava completo. E aí, eles que têm que pagar a conta deles com eles mesmos. Sim. Muito obrigado pelo conselho. Também eu tenho a mania de dizer que eu sou gay emergente, né? Porque eu me entendi gay com 26 anos de idade só. A primeira vez que eu fiquei com um cara, eu tinha 26 anos. Nossa, tardão, hein? Bem tarde. E daí foi, tipo, só subir, sabe? Porque, tipo, me entendi gay, passei um ano mal, me entendendo enquanto gay. E aí eu joguei essa carga, depois de 26 anos, no colo dos meus pais também. E aí eu entendo também de onde vem, porque, tipo, eu não cheguei amaciando, entendeu? Não foi os 26 anos amaciando e eles tendo essa noção. Aí quando eu me identifiquei gay, comecei a namorar e tal, aí foi que eles foram pescando alguma coisa. E aí quando você virou gay, né? Para eles você não é gay. Você você acordou gay um dia, sou gay hoje. Mas agora eu vou sofrer discriminação, vou passar nervoso. Nossa, teve um caso que a minha tia falou que a minha mãe falou para ela, né? Uma vez a minha mãe tinha colocado uma colcha rosa na minha cama. E aí essa colcha, eu não sei porquê, eu mudei a colcha, peguei um azul e coloquei lá. Tipo, numa coisa que eu nem pensei sobre, sabe? Aí ela chegou para minha tia, eu acho que ele tá acordando agora, porque ele mudou a colcha. Azul. Aí eu fiquei, nossa, mãe. Tipo, enfim. Pois é. É muita coisa que você não... É engraçado, tão bizarro, né? Pois é, chega a ser louco. Mas o que eu posso dizer é que vai ficar tudo bem, continua vivendo a sua vida, estou feliz que você conseguiu encontrar amor sério nesse nosso mundo, essa nossa comunidade muito doida. Conseguiu arrumar amor. Eu também demorei para arrumar um amor legal, um amor completo, mas consegui. E é isso, continua fazendo, olhando para frente, focando no seu amor e na sua vida, e o resto só vai acontecer junto. Tá bom? Tamo junto, Luiz. Qualquer coisa já sabe. Muito bom falar com você, tamo junto. E depois você me manda todo o material que você tem? Mando sim, os prints. Beleza. Beijão, Aline, beijão, Rafa. É nóis. Tchau. Beijo, tchau. Cheiro.